Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos faz um apelo à conversão. Estamos lendo desde ontem o livro do Apocalipse, na liturgia destes dias, as advertências que o Espírito faz às igrejas, às comunidades, não só às igrejas daquela região da Ásia Menor, mas às igrejas do mundo inteiro, a cada um de nós, sobre a nossa verdadeira configuração à pessoa de Jesus Cristo. É aqui Jesus, aquele que tem a plenitude do Espírito, que exorta estas igrejas à conversão. Acorda, reaviva o que te resta, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar. A gente vê que a igreja de Sardes está moribunda, está às vésperas da morte, se não se levantar e realmente voltar a observar aquilo que é a vontade de Deus. Converte-te, se não estiveres vigilante, eu virei como ladrão, sem que tu saibas em que hora te vou surpreender. Porém, ainda elogia em Sardes a existência de algumas pessoas que permaneceram fiéis, não sujaram a sua roupa, ou seja, mantiveram a limpidez da veste batismal, e essas então participarão da vitória do Cristo. O vencedor vestirá a roupa branca, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante do meu Pai e de meus anjos. A situação da igreja de Laodiceia é pior, É uma igreja autossuficiente, hoje nós diríamos com o Papa Francisco, autorreferencial, Assim fala o Amém é Jesus Cristo, A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então a centralidade de Jesus Cristo, que está na origem da criação, está na meta da existência. Conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Às vezes nós podemos cair numa situação dessa. A situação, entre aspas, do normal, Diríamos, para usar uma palavra assim, mais pejorativa e mais adequada, vivemos numa espécie de normose, Não é nem normal, é uma acomodação. Nós agora vivemos essa situação da pandemia e tem gente que sonha simplesmente com o retorno ao que havia antes. Nós não devemos retornar ao que havia antes, nós temos que ir para frente, Conheço tua conduta, não és frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente. Tem gente que acha que pode acender uma vela para Deus e outra para o espírito do mundo, Não é frio nem quente, está aí, não descrê de Deus, mas também não se lança. É o contrário daquilo que diz o Papa Francisco, que diz que prefere uma igreja machucada, ferida, suja, porque se lançou, na aventura da missão, da caridade, do que uma igreja aparentemente toda arrumadinha, mas que é morna, nem frio nem quente. Por isso estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes, sou rico e abastado e não careço de nada. Quer dizer, a imagem que a igreja de Laodiceia tinha de si mesma era a melhor possível, Era uma cidade que tinha um grande desenvolvimento, produzia tecidos, vendia para todo o império, para todo o Império Romano. E faltava reconhecer o que cada um de nós deve reconhecer, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Sem humildade não é possível que Deus transforme a nossa vida. Ouvimos no Evangelho de hoje aquele cego, também à beira do caminho de Jericó, que ouvindo o barulho gritava, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É preciso que nós reconheçamos a necessidade que temos da compaixão, da misericórdia de Deus. Dou-te um conselho, compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas para vestires. Quer dizer, ouro purificado no fogo, é o ouro que passa pela paixão, pela cruz. Não é esse ouro, o metal precioso, mas é justamente passar pela paixão, pela cruz. Compra também um colírio para curar os teus olhos, para ver,
a si mesmo e os outros com o olhar de Deus, para que enxergues. E tudo isso, essas repreensões, essas advertências, são um sinal de amor. Eu repreendo e educo os que eu amo. Quando pai e mãe amam os filhos, corrigem os filhos. Quando não se importam, deixam, né? Mas eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Interessante. Então, cada um que está aqui hoje nessa celebração, seja aqui presente fisicamente, seja acompanhando pelas redes sociais, deve sentir como dirigido a si mesmo essa palavra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Então nós vemos que o convite de Deus é para nós participarmos da sua vida. É comparado com essa refeição. Não é à toa que antes da comunhão, muitas vezes nós falamos, felizes os convidados para a ceia do Senhor. É uma refeição com o Senhor. Ele quer que nós abramos a porta. Ele bate na porta, ele não arromba a porta. Abrir a porta depende da nossa liberdade, da nossa vontade. Cada um de nós tem que abrir a porta do seu coração, da sua vida, para que o Senhor entre e possa cear conosco. E aquele, então, que assim fizer e que vencer as tribulações da vida, e como ele, o Senhor Jesus, venceu, ele partilhará do trono, né, do Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vemos neste texto da revelação do Apocalipse, uma manifestação da Santíssima Trindade, o Espírito chamando as igrejas à configuração a Jesus, para participarmos da glória do Pai. Evangelho belíssimo hoje. Jesus agora entrou em Jericó. Ontem ele estava para entrar e tinha aquele cego. Hoje ele entra em Jericó e atravessava a cidade. É um episódio que tem até um aspecto um pouco cômico também. Havia ali esse homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, conhecido como pecador público, um corrupto, um ladrão, né? Alguém que não era estimado pelo povo. Mas Zaqueu queria ver Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, mas não conseguia, porque era pequeno e a multidão não permitia que ele se aproximasse de Jesus. Corre na frente e sobe, né, então, num arbusto para ver Jesus. Subiu numa figueira, antes, no lugar que Jesus ia passar, e ele que está querendo ver Jesus, Jesus é que o vê. Jesus vê cada um de nós. Será que nós temos, como Zaqueu, esse desejo de ver Jesus? Nós o procuramos, ou nós estamos como a primeira leitura, como aquela igreja de Laodiceia, nem frio nem quente, mornos, e por isso somos rejeitados? Zaqueu não, tem fome, ele não tem uma vida correta, mas ele quer ver Jesus, e ele sobe, Jesus o vê, e Jesus se dirige a ele para sua surpresa. Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Palavra que nós devemos ouvir como dirigida também a nós nessa liturgia. Hoje eu devo ficar na sua casa. Será que cada um de nós que veio participar dessa missa está disposto a abrir as portas para que Jesus entre e fique na nossa vida, na nossa casa, ceando conosco? Nós não sabemos como foi o diálogo de Jesus com Zaqueu, mas nós vemos aqui como Zaqueu reagiu. Não sabemos o que Jesus disse a Zaqueu depois. Sabemos o que os outros comentaram, né? Os outros, ao ver isto, Zaqueu recebe, desceu com alegria, né? E vai receber Jesus com alegria, né? Veja a raiz aqui da conversão. A conversão produz alegria, paz, alegria. E a missão, quem que faz missão? É quem tem a alegria do encontro com o Senhor. O verdadeiro missionário é aquele que reconhece que o Senhor veio ao meu encontro, que o Senhor se compadeceu de mim, teve misericórdia e compaixão, o Senhor me cumulou com sua graça, por isso eu me torno um missionário, alguém que tem a experiência pessoal, comunitária do amor de Deus por si e para a comunidade. Então, Zaqueu recebe Jesus com alegria, mas os de fora começam a comentar: ele foi hospedar-se na casa de um pecador.
tem sempre gente que fica vigiando a atuação dos outros. Aqui criticaram Jesus. Nós não devemos assustar quando critica o Papa, os bispos, né? É a mesma coisa. Quando o Papa às vezes recebe uma pessoa que não é da corrente política de um outro, criticam, né? Acha que o Papa... Querem até dizer a quem que o Papa deve receber ou não receber, o que o Papa deve falar, o que não deve falar, o que ele deve ensinar, o que ele não deve ensinar. É muita pretensão e arrogância, né? Mas então, é isso também com Jesus. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador, né? Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, aqui nós vemos o fruto maduro da conversão. Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Vejam como a alegria da presença do Senhor torna a pessoa uma pessoa capaz de partilhar aquilo que ela tem, aquilo que ela é, não como um peso, mas com alegria. É um desdobramento, uma consequência da experiência do encontro com o Senhor. Eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. A lei dizia que se alguém realmente prejudicou o outro, devia pagar em dobro. Aqui superabundou 4 vezes mais, mostrando que é uma conversão completa. E essa de dar metade dos bens aos pobres é um acolhimento justamente daquilo que já o Antigo Testamento dizia, estende a tua mão ao pobre, como nós vimos na celebração desse Dia Mundial dos Pobres, nesse último final de semana. Citação do livro de Sirácida, capítulo 7, versículo 32, mas também texto que nós encontramos naquele livro dos Provérbios, na primeira leitura do domingo passado, quando se falou da mulher virtuosa, que também estende a mão para os pobres. Mais de um texto, né? E tem outros, né? Então Zaqueu está fazendo aquilo que é já uma indicação do Antigo Testamento, e com Jesus muito mais. Eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E Jesus então vai dizer aquilo que é o objetivo da sua vida neste mundo, vinda a este mundo. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Estão vendo como Deus realmente quer a salvação de todos? Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Vejam, Zaqueu procurava ver Jesus, mas Jesus procurava por Zaqueu. Jesus procura por cada um de nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearemos juntos. Meus irmãos, é para isso que Deus nos chama. É um tesouro descobrir isso. A igreja celebra essa memória hoje litúrgica de Santa Isabel da Hungria, uma santa do período da Idade Média, e que exatamente teve essa profunda experiência. Não foi retirada da história, viveu na história concreta do seu tempo, com os limites, com os condicionamentos culturais, históricos do seu tempo, mas ali ela se santificou. Era filha do rei da Hungria, André II, e aos 4 anos de idade, ela já foi prometida em casamento ao filho do duque lá da Turíngia, e foi mandada para lá, para aprender. Quer dizer, ela nasceu na região da Hungria, era perto de Budapeste, mas foi mandada então para o sul da Alemanha, para a Turíngia, e desde os 4 anos, separada da sua família, para poder aprender a língua, os costumes, né? E se preparar para esse casamento arranjado pelos pais, o que era muito comum naquele tempo. Não só se garantir o futuro da pessoa, mas era uma maneira de promover a paz, para que os povos não brigassem, já que as famílias ficavam aparentadas, então acabava havendo um benefício até para o povo. Não se importava muito, assim, tanto com as escolhas e com os sentimentos. Os casamentos eram marcados, né, pelos pais, eram os costumes daquele tempo. Isabel foi também com algumas servas, né, que lhe fizeram companhia. Parece que isso não prejudicou a psicologia dela. Ela viveu ali, e quando ela tinha lá pelos seus 14 anos, então ela vai se casar com aquele que, quando ela foi lá com 4 anos, tinha 11, né? Então vão se casar, e é um casamento feliz. Isabel realmente ama o seu marido. Há testemunhos disso, inclusive daquelas que o acompanhavam. Vão ter 3 filhos, e Isabel é profundamente religiosa. Ela tem esse desejo de viver na fidelidade ao Evangelho. Seu orientador espiritual é um franciscano, naquele tempo em que São Francisco de Assis estava vivo,
E o franciscanismo estava começando, mas expandindo-se enormemente. E ela partilha com seu marido os seus ideais, e ele compartilha com ela desses ideais. Ela se dedica aos pobres, e ele não faz objeção, mas se alegra com isso também. Mais tarde, então, o seu marido parte para uma cruzada. Não vou contar todos os detalhes aqui da história, não, mas parte para uma cruzada. E quando ele está nessa cruzada, antes de partir para o Oriente, já na Itália, ele contrai uma peste, pandemia, pega Covid daquele tempo, e morre. Então morre novo ainda, deixando Isabel esperando o último filho. Isabel está com 20 anos e fica viúva. E ela então, ao invés de se desesperar, embora ela tenha sentido muito a morte do marido, ela se dedica ainda mais aos pobres. Aconselham-na, inclusive, a casar-se, afinal de contas é muito jovem. Mas ela decide que não. E ela que já vivia uma vida de simplicidade, que não era apegada aos bens, que inclusive trabalhava junto com suas servas, até no serviço de casa, vestia-se simplesmente. Ela então vai recebendo depois a sua herança, ela vai construir um hospital, muda-se daquela cidade onde estava e vai construir um hospital que ela dá ao nome de São Francisco de Assis para acolher os doentes, e ela mesma ajuda a cuidar desses doentes. Era hábito dela passar nesse hospital 2 vezes por dia, pela manhã e à tarde, e não só para ajudar os outros, mas ela mesma, com suas próprias mãos, ela se envolvia nesse serviço. Conta-se que numa quinta-feira santa, num lava-pés, ela escolheu leprosos para ter os pés lavados, e ela lavou os pés e beijou os pés desses leprosos. Então é uma santa que vai seguindo as pegadas de São Francisco de Assis, ingressando na ordem terceira de São Francisco de Assis. É leiga, é uma pessoa que está no mundo, mas seguindo o ideal e se encantando pela pobreza. Uma mulher de profunda oração. Conta-se que quando ela se retirava realmente na sua oração isolada, muitas vezes as pessoas, quando viam ela voltando da oração, viam aquele rosto luminoso, um olhar realmente que irradiava a presença de Deus. E uma vida de total pobreza. Numa sexta-feira santa, ela se aproxima do altar, lá dos franciscanos que ela tinha acolhido, e faz a entrega total da sua vida, se dispõe de todos os seus bens e quer viver na mais absoluta pobreza. Pouco antes de morrer, a única coisa que ela retém para si é sua veste, a veste simples, rude, com a qual ela quer ser sepultada. Vai morrer uns 4 anos depois de São Francisco de Assis, e pouco depois também é reconhecida pela sua santidade. Então nós vemos o encontro da aristocracia com a pobreza, dedicada aos pobres, ao trabalho de caridade. Foi a marca da vida de Santa Isabel de Hungria. E também nessa vida de despojamento. Para Deus nada é impossível. Ela descobriu aquilo que São Francisco dizia, a perfeita alegria. Esta alegria que invadiu a casa de Zaqueu. Que nós também, meus queridos irmãos, peçamos ao Senhor essa graça, de não temer, deixar as glórias, as seduções do mundo, para seguir a pureza e a beleza do Evangelho de Jesus Cristo, da misericórdia, da solidariedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.